Muita paz, muito bem-vindas, minha gente querida. Vamos ao livro Agenda Cristã de André Luiz. Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. É aquela velha máxima. A gente colhe o que planta, né? A gente recebe o que semeia. Livro dos Espíritos, pergunta 968. Entre as condições da felicidade dos bons espíritos, foi citada a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa uma fonte de gozos para o homem? Sim, gozos de animal. Quando não pode satisfazer essas necessidades, passa por uma tortura. Exato. Se a gente não tem a necessidade, já é um bom avanço. No livro A Gênese, mais um item dos milagres do Evangelho. Hoje é a dupla vista. Então tem 4 passagens do Evangelho. A primeira é a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto dos Montes das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, junto dela seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse essa palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: eis o teu rei que vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta e com o jumentinho da que está sob o jugo. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram com suas vestes e o fizeram montar. A dupla vista aqui é a do jumento e do jumentinho, da jumenta e do jumentinho. Beijo de Judas. É uma passagem de Mateus. Levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabara de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente, armada de espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía, lhes deram um sinal para o reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo que procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu te saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. Terceira passagem é pesca milagrosa. Um dia, é de Lucas. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem, e, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo,
pois que mandas lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que, por pouco, estas não se afundaram. E a última passagem está em Mateus, evocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores, e lhes disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Logo eles deixaram suas redes e o seguiram. Daí, continuando, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai e o seguiram. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me, e o homem logo se levantou e o seguiu. Nada apresentam de surpreendentes esses fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista e a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado e pode-se dizer que ela constituía seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida que hoje tem a explicar os fenômenos magnéticos e o espiritismo. A pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma, como teria podido fazê-lo um lúcido vigia, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí suas redes. A acuidade do pensamento e, por consequência, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que ele conhecia as disposições íntimas dos mesmos e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que ele tencionava lhes confiar. E mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar, para, sem hesitação, atenderem ao chamamento de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e apontou dizendo ser aquele que punha a mão no prato. E deu-se também quando predisse que Pedro o negaria. Em muitos passos do Evangelho se lê: Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, lhes diz. Ora, como ele poderia conhecer os pensamentos de seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vista espiritual que lhes permitia ler esses pensamentos no foro íntimo? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das marcas do mundo moral, os quais, como correntes aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao acaso. Atualmente, com todos os livros que a gente tem de André Luiz, de Emmanuel, fica bem óbvio, bem explicado que o pensamento ele não é tão
abstrato quanto a gente imagina. Ele se materializa espiritualmente, enfim, em imagens, até em objetos mesmo, fluídicos, né? E tem uma força muito maior do que a gente imagina, que a gente tem como certo. Então, é isso. Se a gente sabe as causas, as explicações, a gente vê que não é exatamente um milagre que aconteceu ali, que explicaria essas predições e essas previsões e essas escolhas de Jesus. Bom, vamos encerrar então as nossas leituras com a poesia Ramo de Rimas, de Fóssion Caldas. Desafio na existência da mais alta à mais singela, achar a felicidade é contentar-se com ela. Se queres felicidade no campo que te rodeia, nunca entreteças teu ninho em galho de dor alheia.